Marcos, capítulo 16, versículo 15. Disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Pode ser sentado, meus irmãos? Meus irmãos, Deus possa continuar abençoando de todos os irmãos entrando aqui nessa casa de oração para adorar o Senhor Jesus Cristo. Deus possa continuar abençoando o pastor da igreja, o pastor João e o pastor Maurício também. Deus possa abençoando, dando mais unção, saúde, vigor, que está trazendo a obra de Deus. Bom, meus irmãos, já entrando aqui para a palavra de Deus, nesses 2 dias nós ouvimos aí muitas palavras, acerca de missões da obra da evangelização. Todos os irmãos que passaram por aqui, eles falaram sobre o ID de Jesus Cristo, até porque é o tema. Mas esses dias, em oração, Deus colocou no meu coração, eu não vou sair do ID de Jesus, mas Deus colocou no meu coração que antes do ID é necessário ouvirmos mais 2 palavras antes de ouvirmos o ID de Jesus Cristo. É bem verdade que aqui, meus irmãos, o tema aqui da nossa festividade, hoje é um pouco de agradecimento. Marcos capítulo 16, versículo 15, todos os amados já ouviram, e isso é uma ordem dada por Jesus à sua igreja para pregar o evangelho a toda criatura. E eu percebo, meus irmãos, que todo servo de Deus, todo aquele que é chamado para fazer a obra de Deus, ele tem que ouvir o ID de Jesus. Mas antes de ouvir o ID de Jesus Cristo, é necessário ele ouvir as outras 2 palavras, que são vinde, ficai e depois ide. Eu sei que hoje a nossa intenção é falar sobre o ID de Jesus Cristo, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, mas antes de ouvirmos o ID de Jesus, é necessário ouvirmos o vinde e o ficai, porque a vida daqueles que têm uma chamada de Deus não é só o ID. Primeiro nós temos que ouvir e obedecer o vinde e o ficai. E o texto que eu tenho por base, meus irmãos, de falar isso para os irmãos, está em Mateus, capítulo de número 4, e versículo de número 19. Vamos ler o texto, meus irmãos. Eu prometo ser o mais calmo possível, eu não consigo. Daqui a pouco a gente fica gritando, mas é o que eu quero, meus irmãos. Eu queria falar o mais calmo possível, para que todos venham entender a palavra de Deus. Em Mateus, capítulo de número 4, e no versículo de número 18, versículo de número 18 e ao 19, e ao 20 também. E aqui, já que a gente está na casa de Deus, então a sua palavra é bem-vinda, então a gente deve ter o prazer de folhear a Bíblia, ler a Bíblia. É para isso que a gente vem aqui, meus irmãos. Os irmãos vêm aqui para ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus penetra nos nossos corações e a gente pratica a palavra de Deus. Então está em Mateus, capítulo 4, versículo 18 em diante, diz assim: e Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Versículo 19. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. No versículo 20. Então eles, deixando logo as suas redes, seguiram. Só até aqui. Meus irmãos, aqui nós podemos ver que em Marcos, capítulo 16, versículo 15, é uma palavra que aconteceu depois da ressurreição de Jesus Cristo. Mas antes da ressurreição de Jesus Cristo, eles ouviram a palavra vinde. Então eu começo a perceber, meus irmãos, que antes da gente ouvir a palavra ide, nós temos que ouvir a palavra vinde. E os amados sabem muito bem, segundo o que nós lemos aqui no texto bíblico, a Bíblia diz assim que esses homens eles estavam pescando, porque era a sua profissão, eles eram pescadores. E o que me chama a atenção, meus irmãos, que ser um pescador
era uma profissão muito difícil e muito dura, né? Hoje em dia, algumas pessoas por aí andam com duas varinhas nas costas, né? Um barquinho já fala que é pescador. Mas no século I, meus irmãos, ser um pescador era muito difícil, porque um pescador ele tinha ali a função de levar o alimento para sua casa, por causa da sua profissão, e era uma fonte também de alimentação na cidade. Ele pescava e depois ele vendia. E ser pescador, meus irmãos, não era uma profissão que todas as pessoas queriam ter, porque era muito difícil. Existem algumas qualidades aqui do pescador que os amados não entenderam por que Jesus ele disse assim: olha, vinde após mim, porque eu vou fazer de vocês pescadores de homem. Por que, meus irmãos? Porque um pescador ele tinha algumas qualidades. Como eu já disse, ser um pescador era um trabalho muito duro, um trabalho perigoso, um trabalho sofrido. E uma das qualidades era o que? O pescador ele tinha que conhecer os barcos, ou seja, ele tinha que conhecer a sua embarcação, ele tinha que aprender a fazer aí um barco, aprender a dar reparos. Por quê? Porque ele trabalhava com isso. Então não tinha uma escola que formava um pescador, não existia isso. Um pai era pescador e quando ele tinha um filho, ele criava o seu filho na prática, e o seu filho virava pescador. Não tinha um curso, não tinha nada disso na época. Um pai ensinava um filho a ser pescador, e eles aprendiam, meus irmãos, pescar na prática. E uma outra qualidade também no pescador, meus irmãos, que ele tinha que saber as técnicas de pescaria. Ou seja, eles tinham que saber usar ali os anzóis, fazer armadilhas para poder pegar o peixe. Os amados sabem muito bem que ser um pescador, no primeiro século, não é muito diferente de hoje, meus irmãos. Hoje existem técnicas para se pegar um peixe. Um dia atrás é muito difícil acontecer isso, mas eu fui com um amigo, né, num certo rio aí pescar, e eu não entendo muito esse negócio de pescaria, também nem gosto muito, mas eu fui mesmo pescar com ele. E lá eu vi um pescador. Eu estou contando história, não estou falando da Bíblia, eu não gosto de história, eu gosto de falar da Bíblia, mas eu quero introduzir os irmãos, para os irmãos entenderem o que era pescador, pois a Bíblia diz que Pedro e seus companheiros eram pescadores. E eu fui pescar com o meu amigo, e do jeito padrão que a gente aprendeu, né, de jogar a varinha ali e ficar esperando o peixe puxar. Mas aí eu vi um pescador dentro do rio, na cara dele já dava para ver que ele era um pescador, com aquela roupa toda, e ele jogava a vara e vinha puxando a vara toda hora. Ele fazia isso, vinha puxando. Eu falei para o companheiro do lado, meu amigo, eu falei: esse rapaz não vai pegar nada desse jeito não, porque os antigos falavam que na beira do rio tem que jogar e ficar com a vara paradinha assim. Eu falei: ele não vai pegar, meu amigo ele gosta muito de pescar. E ele disse para mim: não, Cláudio, é assim que pega dourado. Então, para pescar dourado, você tem que fazer isso. Ele pega a isca viva mesmo, você tem que jogar e vir puxando. Então, o pescador, meus irmãos, deve saber a técnica de pescar. Cada peixe tem um jeito, tem um método de pescar. E o que me chama a atenção é que Deus sabia que eles eram pescadores e eles tinham esse método de pescar. Um outro, algo muito importante aqui, meus irmãos, eles tinham que conhecer as qualidades dos peixes, eles tinham que saber identificar os peixes. E eu não sei nada sobre isso. Eu sou ver uma lambaria, um cará, para mim é a mesma coisa. Mas o pescador ele sabe identificar. O que me chama a atenção é que para ser um pescador, ele tem que saber certinho a espécie do peixe, porque cada peixe tem o seu valor, ele deve saber isso. E o que me chama a atenção, meus irmãos, que ele deve saber também o melhor lugar para se pescar. Um outro fato também que o pescador ele deve saber, ele deve conhecer as condições climáticas. Ou seja, quando a gente olha para o mar e vê uma nuvem lá na frente, a gente que não entende de nada, diz assim: nossa, essa tempestade não vai chegar aqui. Mas o camarada que pesca, que é profissional nessa área, ele vai olhar e vai dizer: não, essa nuvem ela vai vir para cá e o mar vai ficar agitado, a gente não pode pescar. Então ele tinha que saber e conhecer os climas do mar. Por quê? Poderia acontecer dele entrar no mar e ele não sair mais, a tempestade pegar ele e ele acabar morrendo afogado. Então ele tinha que conhecer as condições climáticas também ali da pescaria. Um outro fato também importante, meus irmãos, é que ele deveria aprender a viver no mar. Ou seja, ele tinha que ser muito bom
aprendizado. Ninguém poderia dizer assim: olha, eu vou pescar hoje porque eu quero ser pescador, e a pessoa ia, não. Tinha um preparo antes de ir pescar. Então todo pescador, meus irmãos, eles tinham que saber pescar. E pois a Bíblia diz que esses homens, eles eram pescadores, eles eram profissionais da pesca. E o que me chama a atenção é que quando, olha, eu já disse, a gente fica falando rápido, eu quero ser calmo. Todo mundo deve entender a mensagem. Deixa eu explicar aqui. Então, meus irmãos, o que acontece? Não, a gente tem que ser calmo, todo mundo tem que entender que a gente vai, parece um literador, tem que falar calmo. Então, o que acontece? Jesus, sabendo, esses homens sabiam pescar, eram profissionais da pesca. Jesus, ele pregou para esses homens, dizendo assim: olha, vinde após mim, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Certamente eles olharam e disseram assim: olha, esse homem vai nos ensinar as técnicas, vai nos ensinar tudo que a gente precisa para poder pescar homens. Eles ficaram e deixaram tudo e seguiram esse homem. E o que me chama a atenção, meus irmãos, é que Jesus fez desses homens os maiores evangelistas que a Bíblia já falou. Não existe, meus irmãos, eu quero acreditar que não existem evangelistas, não existem evangelistas como os apóstolos, porque eles aprenderam de Jesus. Hoje, meus irmãos, nós servimos a Deus, nós pregamos a palavra de Deus, mas nós temos que aprender com esses homens. Por quê? Porque eles aprenderam tudo sobre ganhar uma alma para Jesus. E eu quero chamar a sua atenção aqui, meus irmãos. Hoje, nos dias que nós estamos vivendo, nós temos que orar, meus irmãos, para Deus levantar pessoas e treinar as pessoas para a obra de Deus. Eu vou dizer uma coisa aqui: eu, muito novo ainda, com meus 17 anos de idade, aqui nessa igreja, quando alguém queria fazer eu trabalhar como obreiro, e depois, aos 19 anos por aí, falaram para mim que eu ia me levar ao diaconato ainda novo. E eu me lembro que, quando falaram isso para mim, e disseram para mim: olha, mas para isso acontecer, você tem que estar pelo menos cursando, você tem que estar pelo menos estudando, estudo da Bíblia, para falar assim, simplificado, você tem que estar estudando a Bíblia, tem que estar fazendo o curso. Aí eu pensei para mim, eu disse: olha, como é que pode agora tem que estudar para ser obreiro? Isso não é de Deus, isso não existe. Eu fiquei pensando, até perguntei para um pastor na época, e depois Deus colocou no meu coração, meus irmãos, que é necessário que todo aquele que é chamado para o ministério tenha um treinamento, sim. Por isso, meus irmãos, medite numa coisa: muitas igrejas por aí que levantam pastores, colocam lá, mas sem nenhum preparo. É por isso que muitas igrejas falidas, que entra ano, sai ano, não aceitam uma alma, não aceita Jesus, porque falta de preparo. Aí diz assim: ah, mas o povo lá não tem nada, o povo lá tem um coração duro. Não é você que não aprendeu de Jesus, não prospera, meus irmãos. O que eu quero dizer para os irmãos é que antes do ide, primeiro nós temos que ouvir o vinde, aprendei. Nós temos que aprender, meus irmãos, a manha, a técnica que pesca uma alma. Chamada, meus irmãos, não é profissão, é uma vocação, é chamada por Deus. Mas todo chamado, ele tem que ouvir o vinde, ele deve aprender com Jesus. Por quê, meus irmãos? Se nós não aprendermos com Jesus, o nosso ministério vai ser um ministério falido. A gente não vai conseguir apresentar uma alma para Cristo. Quantas pessoas têm ficado entristecidas, meus irmãos, de pegar uma congregação e a congregação não prospera? Por quê? Porque não tem um preparo diante de Deus, não escutaram o vinde, apenas o ide. E nessa noite, você que tem uma chamada de Deus, que está ouvindo o ide de Deus, ouça no teu coração e guarda. Primeiro você tem que vir e aprender de Jesus, para depois ir, porque há muitas técnicas, meus irmãos, e de tanto se os amados leem a Bíblia Sagrada, nos evangelhos, nos 4 evangelhos, esses homens que ouviram as manhas, a técnica de Jesus, de pegar um peixe, uma alma para Jesus, eles escreveram a Bíblia aqui nos 4 evangelhos. E eu não quero cansar os irmãos, mas se os irmãos lerem a Bíblia Sagrada nesses 4 evangelhos, os irmãos vão ver que há uma manha, uma técnica para poder ganhar uma alma para Jesus. Eu vou simplificar, meus irmãos. Por exemplo, se você chega numa roda de pessoas que bebem, alcoólatra, a maneira de você chegar lá é de uma forma. Se você chega aonde é chamado por aí de banca de traficante, é de uma outra forma que você vai chegar lá. Quando você vai chegar diante de pessoas que moram na rua,
pecador, pegar o pecador. Eu não estou dizendo que para conversar com a prostituta você tem que se prostituir. Eu não estou falando que para conversar com pessoas mundanas você deve se vestir como um mundano e pregar para eles. Eu não estou dizendo nada disso. Você deve ter um aprendizado que somente Jesus ele consegue ensinar. Um exemplo aqui, se você ler o Evangelho de Mateus, você vai ver que ele aprendeu uma técnica extraordinária com Jesus. Porque se você ler em Mateus inteiro, você vai ver o quê? Que esse Evangelho foi escrito para os judeus. E o judeu não aceita nada que não está no Antigo Testamento. Tudo que você falar para eles no Antigo Testamento, eles não vão ligar para você, eles não vão dar bola. O judeu só acredita naquilo que está escrito no Antigo Testamento. E por isso que Mateus tem muitas citações no Antigo Testamento. Olha, aconteceu isso para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta tal. Então ele usou essa técnica que ele aprendeu para Jesus. O Evangelho de Marcos, que nós acreditamos que foi o apóstolo Pedro que ditou, e o João Marcos escreveu. Ele escreveu para os romanos. Os romanos não gostavam de uma leitura calma, de uma leitura parada, e ele escreve Jesus como que andando para lá e para cá. Os senhores vão ver mais de 30 vezes a palavra logo no Evangelho de Marcos, e logo desceu do barco, logo começou a pregar, e logo fez isso, logo fez aquilo. Por quê? Porque os romanos não gostavam de uma leitura parada, então eles sabiam, olha, a maneira que eu vou escrever é a maneira que eles vão atender, então eu vou escrever assim. E se os irmãos lerem no Evangelho de Lucas, Lucas escreveu aos gregos, e os gregos gostavam de uma leitura bem minuciosa, cheia de detalhe, e Lucas escreve assim, por quê? Porque sabia que cada um é de uma maneira que nós devemos pregar. Eu sei que tem quem fazendo isso. Meus irmãos, isso é Bíblia. Eu não vim aqui mentir para você. Se você tem uma chamada de Deus, aprenda com Jesus Cristo. Eu não estou dizendo que você vai aprender no seminário, mas aprenda com Jesus Cristo. Não sabe pregar o Evangelho, você tem um preparo diante de Deus, senão você vai quebrar a cara, você vai se frustrar, como eu já vi muitas pessoas, amigos meus, se frustrando levando a palavra de Deus. Então, meus irmãos, eu queria muito bem chegar aqui e dizer, vai pregar o Evangelho, as almas estão morrendo, as almas estão indo para o inferno, cadê o seu chamado? Cadê as almas que você tem que entregar para Deus? Mas eu não posso falar isso para você, eu tenho que dizer primeiro, antes de ir, vinde e aprendei, porque quantos pregadores, meus irmãos, que ignoram tudo de ensino, tudo de escola dominical, um curso de teologia, eles desprezam isso e dizem que tem chamada, pode até ter, mas infelizmente você não vai aguentar, você vai quebrar a cara. Quando alguém perguntar para você, você não vai saber falar. Então, meus irmãos, antes de ouvir o ID, temos que ouvir o vídeo, nós temos que aprender de Jesus Cristo. Porque hoje em dia, para esse negócio, todo mundo quer falar. Todo mundo quer falar. Todo mundo quer ser pregador, mas agora sentar para ouvir é poucos. E você conhece o camarada, sabe como? Quando você está falando e ele está olhando para você. Porque quem não tem humildade fica assim. Fica assim, ó, desse jeitinho assim, ó. Com a cara fechada. Sabe o que é isso, meu irmão? Falta de humildade. Se você é pregador, aprenda a ouvir. Aprenda a ouvir. Porque Deus não levanta a pessoa só para falar. A Bíblia diz assim, que até o tolo, quando se cala, é tido como sábio. Então não quero só falar. Tenha humildade para poder ouvir. Porque eu já percebi, meus irmãos, ao longo da história, ao longo do tempo, que eu já fui pregar em lugares, só que cada coisa. O camarada, só porque tem um anel, assim, você está falando, você fica assim, deixando os olhos olhando ali na Bíblia, não está nem aí o que você está falando. Aí você vê o camarada que é chamado por Deus ou não. O camarada que é chamado por Deus, ele tem humildade para ouvir. Não adianta pregar, não adianta revelar, não adianta sapatear. Se não é humilde para ouvir, infelizmente um dia vai quebrar a cara, vai morrer, não vai ganhar uma alma para Jesus. Então a gente deve aprender com Jesus. Antes de ir, primeiro vinde, aprende. Não fica esse negócio, meus irmãos, andando de igreja em igreja, pregando, falando que Deus não quer ouvir. Então ouça por Deus. Amém? Esse dia um presbítero falou para mim, eu não gosto muito de ouvir os outros, não. Eu não gosto de ouvir os outros, eu tenho que ser influenciado, eu tenho mente, um presbítero. Eu falei para ele, irmão, você sabia que quando você ouve uma pessoa, isso é um sinal de humildade. Você não consegue ouvir alguém, ele olhou e disse, irmão, mas você tem que eu nunca tinha pensado nisso, e é verdade mesmo. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu disse, pois é, quando você não consegue ouvir uma pessoa, infelizmente você falta humildade na tua vida. E você não vai pegar o Evangelho desse jeito, soberbo, desse jeito de narizão assim, você vai levar o nariz. Tem que aprender a ouvir, aprenda a se submeter. Porque há muitas pessoas que almejam dirigir uma igreja hoje, porque não querem ser submissos. Porque os irmãos podem perceber.
pastor. Por quê? Porque ele quer mandar, ele não quer ser mandado, ele não quer ser submisso. Mas a palavra de Deus é essa, meus irmãos. Nós temos que aprender a ouvir, nós temos que aprender a ouvir um não, nós temos que aprender. Alguém diz assim, olha, faz isso, faz aquilo, a gente tem que ser humilde para isso. Então não adianta eu iludir os irmãos, dizer, vai ir que pegar o evangelho, se a gente não vem e aprende. E um outro algo importante aqui, meus irmãos. Primeiro nós temos que ouvir o vinde e depois o ficar. Essa é a história do ficar, meus irmãos, é muito difícil. Hoje eu tenho o microfone aqui. Ficar. Porque os amados vão ler isso lá no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 24, no versículo 49. Jesus diz assim: olha, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Perceba uma coisa, meus irmãos, ele não mandou essas pessoas irem pregar a palavra de Deus sem antes ficar em Jerusalém, para ele ser revestido de poder. E infelizmente a gente, meus irmãos, eu vou ser sincero, eu não tenho que ficar alegando ninguém. Infelizmente eu não tenho que ficar alegando ninguém. Muitas pessoas que não são revestidas de poder também nem ligam para isso. E quer pregar a palavra. E não ligam para isso. Não quer ouvir a palavra ficar. Sabe? Porque nos dias que nós estamos vivendo, meus irmãos, nós temos uma escassez do batismo do Espírito Santo. Porque as pessoas que não são, ou boa parte, as pessoas não querem ficar. Ficar é uma palavra muito bonita, né? A gente quer ir e quer pregar, mas não quer esperar buscar o revestimento de poder. Eu lembro uma certa vez, meus irmãos, aqui nessa igreja, que a gente vai batizado do Espírito Santo, e a gente todo santo dia, eu acho que até Deus estava enjoado ouvindo a voz a mesma coisa que eu. A minha oração era essa: Jesus, eu quero ser batizado do Espírito Santo. Senão já me mata para ver, eu não quero saber. Eu quero ser batizado do Espírito Santo. Eu quero ser batizado do Espírito Santo. Eu não quero saber. A gente vinha aqui para essa igreja e ficava 5, 6, 7 horas orando. Às vezes vinha de manhã e já participava do culto da noite. Eu lembro uma vez que a gente estava aqui orando com alguns companheiros de oração que a gente tinha, os homens de Deus, e eu me lembro que a gente estava fechando essa porta aí para ir embora. Esse irmão, que era o homem de oração, era uma bênção de Deus, né? Mas infelizmente o diabo foi batizado no eu. E ele fechando a porta da igreja, ele olhou para mim, eu com meu primo disse assim: olha, rapaz, não sei o que acontece. 6 horas em jejum, eu oro com os irmãos. Os irmãos são batizados no Espírito Santo. Eu acho que tem alguma coisa aí. Ele falou, tem alguma coisa errada aí. E eu fiquei tão triste, eu falei, como pode? Eu oro, Jesus me batizou do Espírito Santo. E eu me lembro que isso ficou no meu coração, porque a nossa vida era essa. Eu me lembro muito bem, meus irmãos, que não era que a gente ia para o monte e começava a chover lá e ficava, não. Às vezes a gente saía de casa na chuva, ia de a pé, na chuva, batia vento, ontem estava até lembrando disso, batia vento e a gente está clamando, o raio caiu do lado, a gente, não, eu quero ser batizado do Espírito Santo, eu quero ser batizado do Espírito Santo. Ficava com campanhas de um ano de jejum, o amor e querendo ser batizado do Espírito Santo, eu quero ser batizado do Espírito Santo, eu quero ficar ser batizado do Espírito Santo. E eu me lembro uma vez que eu fiquei muito desanimado, e eu estava na minha casa ouvindo louvor, e veio no meu coração e disse: nossa, como é que pode, né? A gente busca, a gente faz, não consegue ser batizado do Espírito Santo. De repente, meus irmãos, veio no meu coração e vai orar. E eu fui orar na minha casa e Jesus me batizou com o Espírito Santo dentro de casa. Mas sabe por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque eu não saí de Jerusalém. Eu acho que quando Deus abriu os olhos, o homem que foi o irmão que eu falar, ele só ouvia isso. Eu quero ser batizado, eu não quero saber, eu quero ser batizado do Espírito Santo. Alguém diz: não é a hora, eu não quero saber que não é a hora, eu quero falar em línguas estranhas, eu quero falar no idioma dos céus. Eu almejava isso, meus irmãos, eu fiz tanta loucura no nome de Deus. Eu quero falar para você, jovem, irmão, irmã, você que não é batizado com o Espírito de Deus, busque a Jesus Cristo constantemente. Não importa que as pessoas dizem: não, mas gente, hoje em dia está assim, não jejua muito porque dá problema no rim. Mas o povo lá de Jesus Cristo, jejue e ore, pousado sim. Mas eu trabalho no sol, ore, jejue. É Deus
nunca se ouve uma geração que não consegue ficar 4 horas de joelho, mas não vou nem falar, mas em outras coisas consegue ficar até 10. Então, meus irmãos, os senhores e as senhoras que têm chamado de Deus, vamos orar a Deus, vamos consagrar a Deus. Esse negócio de jejum e oração é para os dias de hoje também. A gente deve orar, a gente deve jejuar, porque as exigências, segundo o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, as exigências para ser um obreiro, diz lá, de bom testemunho, cheio do Espírito Santo. E a gente fala, não, mas cheio do Espírito Santo é outra coisa. Não, senhor. Para ser batizado com o Espírito Santo tem que falar em língua estranha. Você é um crente salvo, você vai para o céu, né? Jesus te chamou, você é uma nova criatura, mas para fazer a obra de Deus tem que ter revestimento de poder. Então não desista, meu irmão, não desista, minha irmã. Busque, ore, clame a Deus, se padeça pelo amor da palavra de Jesus Cristo. Jejue, ore, clame, rasgue o teu coração, mas não deixe de pedir essa bênção de Deus para a nossa vida, porque falar em língua estranha é gostoso, meu irmão. Estão dizendo por aí que não, assistir novela é melhor, assistir Netflix, não. Falar em língua estranha é melhor. Eita glória, vou até vontade de falar. É uma delícia falar em língua estranha. Busque isso para Deus. Igreja é isso, meus irmãos. Igreja fala no idioma do céu. A Bíblia diz: olha, como vos juntais para adorar a Deus, um com salmo, um com doutrina, um com cânticos espirituais. Isso deve voltar no nosso meio, meus irmãos. Busque a doutrina de Deus. Eu preciso falar no idioma dos céus. Porque, meus irmãos, que hoje, muitas pessoas já não têm força mais para orar. Ausência do batismo do Espírito Santo. Diante de Deus, eu vou dizer isso. Eu quero dizer, eu ia preparar Deus sempre para outro dia para falar isso, mas Deus está mandando, eu vou dizer do mesmo jeito. Que o apóstolo Paulo diz: olha, quando eu oro em línguas, meu espírito ora bem. Eita! Oh, glória! Então ele estava dizendo que quando começa a orar em línguas estranhas, quem está ouvindo, se não tiver intérprete, não entende nada. Mas eu sou edificado por Deus. Eu vou orando. Então busque isso, busque essa segunda bênção. Olhe para a igreja e diz: Jesus, eu preciso chegar na igreja e ter um idioma do céu, Jesus. Vamos voltar, vamos clamar a Deus, porque onde, meus irmãos, eu vomitei tudo que estava dentro de mim, porque fazia dias já que eu estava tão pesado, tão carregado, mas hoje eu chorei tanto, eu clamei tanto, dizendo: Jesus, tem misericórdia da minha vida, Senhor, porque hoje acontece um culto e a gente diz que culto abençoado, mas eu participei de cultos, meus irmãos, que onde eu vi lágrimas, eu vi pessoas já no meio da igreja, ajoelhadas, sem ninguém mandar arrepender dos seus pecados, sendo batizado com o Espírito Santo. Vamos clamar a Deus para que isso nunca venha subir na nossa vida. Nós temos que clamar isso, igreja. O Espírito de Deus, Ele falou no meu coração ontem, na noite de ontem, porque a igreja, meus irmãos, não deve perder o foco, não deve perder o rumo. Igreja, meus irmãos, tem que permanecer no mesmo foco, permanecer na mesma fé. Então, para isso, meus irmãos, nós devemos buscar a Deus, nós devemos clamar a Deus todos os dias da nossa vida. Eu não venho aqui, meus irmãos, impor nenhum costume, mas nós temos que nos dedicar 100% a Deus. Ontem me doeu o coração quando eu vi o culto rolando. Eu olhei do lado, tinha um irmão desse jeitinho aqui, sabe? O celular dele no culto, no Instagram, eu estava dizendo que eu vi. No meu lado, assim, ó, subindo, curtindo a foto da irmãzinha, curtindo foto do filosão, assim. Eu olhei e disse: Jesus, que desgraça que é essa, Jesus? Na igreja, por isso que esse povo, muitas pessoas não sentem nada, tão louco, não respeita nem na hora do culto. Imaginou quando ninguém vê? Meus irmãos, nós temos que parar e voltar à essência da igreja. A essência da igreja é o poder, é o Pentecoste. Eita glória, é o Pentecoste, é o São Espírito. Ah, mas eu não estou nem aí, eu estou comendo, bebendo, dando dia, soltando de corda, tá bom demais. Não, Deus quer mais de você. Deus quer colocar poder na tua vida. Deus quer te batizar com o Espírito Santo. Jesus quer batizar você com o Espírito Santo. Oh glória, eu sinto a presença de Jesus quer batizar você. Ei, glória, glória. Eu sinto a presença de Deus aqui, meus irmãos. Glória, glória a ti. Jesus quer batizar com o Espírito Santo. Oh, glória, Jesus quer batizar, meus irmãos. Olha os dons espirituais que Jesus traz, Jesus amado. Olha os dons espirituais que Jesus entregou nas suas mãos. O que você tem feito? O que você tem feito? Tem enterrado aquilo que Deus deu para você. Volte, profeta! Aonde é que você tem colocado os dons que você tinha? Onde
maravilhosa, Senhor, tua presença não fica junto de qualquer rei. Glória a Deus. Se quer batizado com o Espírito Santo, não fale em línguas estranhas, tira o olho seco da minha cara, fecha o olho, vai olhando a Deus aí. Fala, Jesus, eu quero hoje. Fala para Jesus, Jesus, eu quero hoje, Jesus. Mas renova, Jesus. Eu falava em línguas estranhas, não falo mais não, renova. Fale com o Espírito Santo, porque Ele está aqui. É o último dia da festa, meus irmãos. Vamos clamar a Deus para Ele mudar, meu Pai, o nosso conceito. Olha, Deus, diga Jesus, eu quero falar em língua estranha também, Jesus. O Espírito Santo está aqui. Você que conhece o Espírito Santo está na tua vida também. Fale para Ele, Jesus, me batiza, Jesus, me batiza. Eu quero falar em língua estranha hoje. Eu não quero amanhã, Jesus, eu quero hoje. Ei, alabaçura, cantaia. Deus, que é fácil, Ele dá certo. Quando que padaço e que me dá certo. Aleluia, calabaço e me dá. Aleluia, que padaço e a calabaço.
que a gente olha, a gente consegue ver o brilho de Deus, pessoas que têm uma chamada linda. Continue perseverando, continue orando, continue vigiando. Não está fazendo, Deus não está vendo, Deus está te vendo. Os olhos de Deus estão esquadrinhando em nossos corações, Ele conhece a nossa vida, Ele sabe das nossas obras. Então continue perseverando. E depois, meus irmãos, de ouvir o vídeo, que é aprender com Jesus, depois ficar, e depois ir. Amém? Meus irmãos, essa palavra que Deus colocou no meu coração. Eu vi com um papelzinho escrito aqui, meus irmãos, mas eu vou dizer algo para os senhores aqui nessa noite. Por que eu não gosto muito de amizade? Sabe por que eu não gosto muito de amizade? Eu prefiro ficar no meu canto. E eu gosto muito também de grupo, de muito contato. Sabe por quê? Porque às vezes a gente vê uma coisa e a gente está pegando e fala, já vai para mim. Então eu prefiro ser só. Enfrentar a solidão, mas ser fiel à palavra de Deus. Para depois ninguém dizer, não falou, porque está jogando, eu não tenho isso. Se eu tenho algo contra você, eu vou até você e falo para você. Eu não fico jogando direto na palavra de Deus. O Espírito de Deus colocou no meu coração isso. Então busca Jesus Cristo. Não seja você de qualquer idade. Eu peço perdão que já é 9 horas, eu sou do até as 9, amém? Eu agradeço pela confiança dos irmãos. Eu agradeço pela atenção dos irmãos. Confiança na liderança dessa igreja. E eu quero dizer, meus irmãos, se entrou alguém aqui nessa igreja, nós vamos estar encerrando. Se entrou alguém aqui nessa igreja e deseja reconciliar-se com Cristo, deseja aceitar Jesus, você que nunca aceitou Jesus, e você que afastou da igreja de Deus, que te trouxe aqui, e você que quer aceitar Jesus, eu peço para você vir aqui na frente, nós estamos orando pela tua vida. Eu quero dizer uma coisa aqui, meus irmãos. Quem não tem outro, não existe uma pior. Quem não tem Jesus, meus irmãos, infelizmente está condenado à eternidade a passar no inferno. Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então você que quer aceitar Jesus, você que quer sentir isso, talvez o Senhor disse, esse pregador doido aí pulando, falando esse negócio estranho, você não sabe o que é isso. Você quer experimentar? Vem aqui na frente, aqui, que a gente está orando pela tua vida, para você estar se reconciliando. Você vai sentir uma alegria que você nunca sentiu na tua vida. A alegria que a igreja, o corpo tudo arrepiado, a igreja, que essa igreja, o poder que essa igreja ela tem, droga não se compara, a prostituição não se compara. E eu louvo a Deus, meus irmãos, que Deus levou demais você que está aí. Talvez não serve a Jesus Cristo, está com vergonha de vir aqui na frente, daí onde você está, se levanta a mão, a gente vai orar para você, está aí mesmo. Não tem ninguém? Tem ninguém que quer reconciliar? Só a nossa irmã? Meus irmãos, eu não sou de mandar ninguém dar glória a Deus e levantar a mão, já que vocês estão fazendo, mas os irmãos podem dar glória a Deus para essa aula. Nessa noite, Satanás e os demônios estão ringindo os dentes. É para ringir mesmo o capeta dos infernos, porque você perdeu pela alma, você não vai levar para o inferno. Glória a Cristo. Glória a Jesus. Vamos aproveitar, vamos escolher. Vamos aproveitar que essa alma aceitou Jesus, meus irmãos. Ela está aceitando Jesus no fogo. Vamos pedir para Jesus vamos pedir para Jesus já curar, perdoar os pecados e já batizar com o Espírito Santo para sentir essa alegria. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, levanta a sua voz em oração a Deus, porque o culto não